Meus queridos irmãos, hoje estamos dando início à leitura do segundo livro do profeta Samuel. A nossa leitura anual da Bíblia Sagrada está avançando e vamos até o fim em nome de Jesus. Mas antes de continuar aqui com a minha reflexão, eu quero pedir você que ainda não é inscrito aqui no meu canal para você se inscrever, ativar o sininho e deixar aí o seu comentário. E não deixe também de compartilhar esta mensagem para abençoar outras vidas. Hoje, 31 de março, a nossa leitura está do capítulo 1 ao capítulo 3 do segundo livro do profeta Samuel, e a minha reflexão de hoje tem o tema A Unção de Davi. Vamos então à leitura de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei, sobre a casa de Judá. Nós já sabemos que Davi foi o segundo rei de Israel, o sucessor de Saul. E a unção de Davi como rei de Israel, ela se deu em 3 etapas distintas. A primeira etapa foi na casa de seu pai, quando ele ainda era jovem. Isso está em 1 Samuel capítulo 16, de 1 a 13. A segunda etapa foi em Hebrom, logo após a morte de Saul, os homens de Judá, a casa de Judá, ungiu Davi como rei em Hebrom, 2 Samuel capítulo 2, verso 4, que nós acabamos de ler. E a terceira foi novamente em Hebrom, mas agora sobre todo o Israel, 2 Samuel capítulo 5, versículo de número 3. O que nós vamos destacar nessa história é de que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Davi foi ungido ainda jovem, adolescente, para ser o rei de Israel. Mas ele sabia que ele ainda haveria de esperar por um tempo, que não assumiria logo o trono de Israel. Enquanto isso, Davi se preparou. Enquanto isso, Davi passou por diversas experiências. Ele matou o leão, matou o urso, ele venceu Golias, ele auxiliou Saul, ele foi um dos guerreiros de Saul, trabalhou no exército de Israel, esperando o seu momento. Davi, por 2 vezes, ele teve a oportunidade de matar Saul, e assim adiantar o processo do seu reinado. Mas não, ele aguarda o momento certo para poder assumir o trono de Israel. A lição que nós vamos extrair nessa história é que nós devemos saber esperar o tempo de Deus. Tem um tempo de Deus para a sua vida, para os propósitos dele acontecer na sua vida. Nós não podemos precipitar, nós não podemos querer adiantar as coisas, porque quando nós assim fazemos, nós podemos atrasar ou dificultar ainda mais. Basta lembrarmos de Abraão, quando ele esperava pela promessa do filho, ele resolve então adiantar tendo um filho com a sua criada Agar. E nós todos sabemos do resultado, da confusão que isso causou para a família de Abraão. Então nós precisamos entender que Deus tem um plano para cada um de nós, seja em que área for, mas nós precisamos esperar o momento, porque quando chegar o tempo de Deus, tudo vai acontecer com a bênção de Deus, com a graça de Deus na nossa vida, e nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Ministerialmente falando, nós precisamos tomar isso como exemplo, porque é um tempo de Deus para levantar cada pessoa para um ministério específico. Nós só precisamos ficar inteiramente nas mãos do Senhor, debaixo da sua orientação, que ao seu tempo os projetos dele se cumprirá na sua vida. Então que Deus te abençoe e te dê graça, paciência para esperar o momento certo de Deus para a sua vida.